É de mulher para mulher. É Rai Santana Nascimento para você, minha querida. Nós estamos mais uma vez aqui com mais um texto bíblico e esse bastante polêmico. Você pode pesquisar e ver sobre isso, mas aqui nós temos em Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 26. Êxodo 4, 26. Quando Zípora, mulher de Moisés, chama o seu esposo de homem sanguinário. É Êxodo 4, 26. Desviou-se dele, então ela e disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Como eu já disse a vocês, falando sobre o assunto de Êxodo capítulo 2, mostrando o casamento da filha de Levi com o filho de Levi, eu mostrei sobre a higiene que deveria ter dentro do casamento. Que o homem ou mulher deve valorizar o ato sexual, porque dentro do casamento, o ato sexual é um culto ao Senhor. É uma obediência. O homem está ali disponível para crescer e multiplicar. Então é um culto a Deus, é uma obediência a Deus. Mas aqui, no caso de Moisés e Zípora, já deu problemas. Não com eles dois, mas porque a Zípora não estava de acordo que os seus filhos fossem circuncidados. Ela achava cruel, como qualquer mãe naquela época, que não tinha bisturi, não tinha anestesia, e achar ruim, qualquer mãe achar ruim ver seu filho ter que o pai pegar uma pedra, que era a faca do tempo deles, não é? Afiadinha, e cortar o prepúcio, para poder eles terem uma higiene de excelência. Era necessário que isso se fizesse. Então, enquanto para todos os casais de Israel, todos estavam aprendendo, os hebreus estavam aprendendo com Deus, desde Abraão, a todo macho ser circuncidado, mas no caso da Zípora, ela não aceitava que seus filhos fossem circuncidados. E aqui, em Êxodo capítulo 4, versículo 26, está a Zípora chamando o seu marido, um líder, um sacerdote, um escolhido por Deus, de sanguinário. Eu estou falando para vocês que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a serem boas esposas, boas mães, boas donas de casa. Está escrito, através de Paulo, na sua carta ao pastor Tito, no capítulo 2, versículo 2. E a minha obrigação é colocar diante de vocês os textos bíblicos referentes à mulher, para que você pegue a parte boa e os exemplos ruins não pegue, porque quem aprende com os erros dos outros é muito mais feliz do que você aprender depois que você errou. Vai ser mais doloroso. Então, cadê o respeito? Aqui já a circuncisão estava causando um problema, enquanto era bênção na vida dos casais hebreus, porque eram saudáveis, o ato sexual era saudável, porque eles tinham higiene, não era somente o prazer, mas também o benefício da saúde. E eles tinham isso como bênção, mas no caso da Zípora, ela desonrou seu marido, falando grosseiramente, chamando Moisés de homem sanguinário. E nós sabemos que Moisés era um homem de Deus, escolhido por Deus, e que ele estava apenas se mantendo fiel ao Senhor, fazendo a circuncisão dos seus filhos como Deus tinha ordenado. Como eu já disse, os pais preparavam os filhos para o casamento. E essa era uma das coisas que se fazia com o filho. Todo filho que nascia tinha que fazer isso para quando eles casassem, ter a higiene total, para que tivesse bem no ato sexual com sua esposa. Mas a Zípora não estava entendendo isso, e aí chamou Moisés de homem sanguinário. E o que eu quero com essa conversa?
Você tem que acompanhar o nível espiritual do seu esposo. Tem que acompanhar. Ah, mas ele, porque ele é demais, ele foi escolhido, mas eu não fui, não tenho nada a ver com isso, não quero nem saber. Eu apenas casei com ele pensando que era uma coisa e é outra. Pois, fique sabendo que se você descobriu que pensou que era uma coisa e é outra, pois prossiga lutando contra a sua própria carne para fazer tudo que é digno para seu casamento e até a morte separar. O marido, às vezes, ele quer até exagerar. Como eu já disse, o meu caso, o meu marido ele não é só apaixonado por Jesus, mas ele é apaixonado também pela noiva do Senhor Jesus. Que essa parte aí já não é legal, porque Jesus Cristo não mandou ninguém ficar tendo a noiva dele como esposa. E o meu marido ele é tão ligado a Jesus Cristo que ele pensa que a noiva também tem que ficar assim, desse jeito. O certo é a gente amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus, mas a igreja tem que ter, nós temos que ter um equilíbrio, porque o lar, depois de Deus, é o lar. Casou, agora é o lar. É de tal maneira que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 32 a 35, está registrado o assunto do que os casados cuidam das coisas como agradar o seu cônjuge. De tanto importante que é. Então, o marido, ele não pode colocar a igreja, no nosso caso hoje, que somos a igreja, nossos esposos, por mais que sejam chamados pelo Senhor, tenham sua posição de líder, eles não podem colocar a igreja na frente do lar. E o meu marido faz isso. Mas eu, de princípio, ficava um pouquinho fraca e ficava achando ruim, porque ele ficava muito tempo dando assistência às ovelhas do Senhor Jesus. Mas hoje, graças a Deus, aos 72 anos, agora somos dois. Ele dá total assistência à igreja e eu também dou total assistência à igreja, porque nossos filhos já estão criados e não tem mais o que reclamar. Mas no tempo que nós estávamos ainda com nossos filhos pequenos, eu era mãe e o pai, porque ele saía do trabalho secular e ia logo para o templo cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Mas graças a Deus o Senhor me ajudou a superar isso, a chegar no nível dele. Hoje somos dois que estão apaixonados por Jesus e apaixonados pela noiva, cuidando da noiva do Senhor Jesus todos os dias. Mas no caso de Zípora aqui, ela não estava se chegando ao nível de Moisés. Moisés foi chamado por Deus e a ordem do Senhor é que todo macho fosse circuncidado. E Moisés tinha que fazer isso, mas Zípora não estava a favor disso. Então veja com essa situação, se você tem um esposo que é um líder religioso, ele tem um chamado, é muito sério, procure superar as dificuldades, porque uma pessoa chamada pelo Senhor é um privilegiado para tomar conta das ovelhas dele, é um grande privilégio. Ninguém trabalha para o seu em vão, e as bênçãos virão depois sobre a sua vida por você estar cedendo, reconhecendo a unção sacerdotal do seu esposo. As bênçãos vêm depois. Hoje eu sou uma mulher abençoada, uma mulher valorizada, porque o meu marido, com esses cuidados todos que ele tinha com as ovelhas, hoje é um apóstolo de multidões. Porque se esforçou o tempo todo para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus, que às vezes eu achava até exagero, mas não deu nenhum mal, não dá nenhum mal em você cuidar das ovelhas do Senhor Jesus exageradamente. O mal é quando você cuida as ovelhas de uma maneira muito comum, de qualquer jeito, porque a Bíblia fala que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Então é melhor exagero para a perfeição, para fazer o melhor com as ovelhas, do que o exagero de ser aquela pessoa que não valoriza a obra que Deus entregou nas suas mãos. Então, seu marido é esse que quer fazer tudo certinho, do jeito que Deus determina para a vida dele, na posição que ele tem, o chamado que ele tem, então nunca vai estar fazendo o que a Zípora fez. Chamava Moisés de homem sanguinário.
Isso é pouca coisa? Então isso foi muito ruim. Graças a Deus que Moisés conseguiu superar, não é? Mas você vê que o Moisés, lá adiante, ele fica distante de Zípora, deixa ela com o sogro, e depois, quando ela volta, ele no outro dia vai, em vez de ter uma noite abençoada com ela, depois de tanto tempo na casa do pai, ele no outro dia, tudo indica que não foi aquela noite assim tão maravilhosa, porque no outro dia ele não estava nem um pouquinho cansado. Ele estava já saindo logo cedo para continuar cuidando do povo. A gente só faz perder, porque aquele que tem o chamado, ele não vai desistir, ele vai persistir, ele vai estar sempre querendo fazer a obra do Senhor com todo cuidado, com toda dedicação. Só quem perde é a esposa que quiser deixar de acompanhar, de chegar no nível do seu esposo que tem um chamado especial. Graças a Deus que eu consegui administrar isso. Foi muito difícil, mas consegui, e hoje eu sou honrada, abençoada, porque consegui administrar bem, entender o chamado do meu marido, criar os meus filhos praticamente sozinha, mas criando de uma maneira que ele ficou abençoado, porque eu não deixei a parte dele para ficar sem ser feita. A parte dele de todos os dias sentar com os filhos, fazer o culto doméstico, eu não deixava de fazer. Sempre honrando meu marido, elogiando pela obra que ele fazia, mesmo eu sentindo dificuldade pela ausência dele constante no lar, mas os filhos nunca me viram dizendo, olha, seu pai já é demais, só vem pela rua. Não, seu pai está cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. E nós vamos fazer o culto doméstico, no dia que ele estiver em casa, ele é o sacerdote, ele faz. Mas como ele não está, nós estaremos fazendo o culto doméstico todos os dias. Então a parte do meu marido, eu fazia, consegui superar, hoje com os filhos abençoados, todos passaram pelo curso superior, todos estão bem sucedidos espiritualmente e materialmente, graças a Deus, e o meu marido aí, um homem de Deus, e por conta dele eu estou valorizada, sendo também uma mulher com um chamado especial que veio à tona e que o Senhor tem me abençoado grandemente para que eu possa estar usufruindo da bênção que meu marido conquistou e que eu estou junto com ele usufruindo. Não é melhor assim? Mas a Zípora cometeu algo que foi desonroso, abrir a boca para chamar o seu marido de sanguinário. Quando você sentir tiver algum pensamento negativo em relação especialmente ao seu cônjuge, não diga. Deixe para se resolver você e Deus, porque Deus é onisciente, ele vê o seu pensamento e se você se humilhar, ele lhe perdoa. Mas se você falar, mesmo seu marido lhe perdoando, mas aquilo marca. Você sabe que as palavras negativas marcam. E até perdoar e estar elaborando aquela situação, se sair daquela situação, você já perdeu muito com isso. O melhor é a gente controlar a nossa língua, porque na boca da nossa língua sai a vida e sai a morte. E não é bom que a gente esteja falando coisas negativas com ninguém, e principalmente com o nosso cônjuge. E a Zípora deu um mau exemplo aqui que você jamais deve pegar. Nunca vai dizer assim, a Zípora, esposa de um homem tão famoso, tão abençoado, com um chamado maravilhoso. Um homem que Deus, Jesus Cristo, falava o tempo todo, de tão importante que ele foi. E a Zípora fez isso. Pois é, e você não vai fazer. Não tome isso como um bom exemplo, porque não foi bom. Não temos que chamar nosso marido de nenhuma palavra que seja negativa. E nem pessoa nenhuma. Porque no momento que o pensamento está, já é ruim. E mais grave ainda, quando a boca fala aquilo que você pensou que foi negativo. A Bíblia manda pensar só no que é bom e que é verdadeiro. Filipenses 4:8. Mas se por acaso você pensa uma coisa ruim, não fale. Já é bom pensar somente o que é bom para falar o que é bom. Mas se vê um pensamento negativo, não fale. Coloque diante de Deus, se humilhe e peça perdão, porque a palavra diz que se pensar já fez,
Mateus 5:28. Então, se pensar já fez, a sua atitude de quando você pensa uma coisa ruim, já é de pedir perdão a Deus. E nem sequer se atreva a falar aquele pensamento ruim que você teve, que foi o que aconteceu com a Zíbora. Ela teve esse pensamento negativo, de raiva, porque Moisés estava cumprindo a palavra de Deus, circuncidando seus filhos, e ela chama o seu marido de homem sanguinário. Então fica aqui mais uma lição para nós. É de mulher para mulher. Sendo de mulher para mulher, então é muito gostoso, porque você pode ficar bem à vontade comigo. Você pode telefonar. O telefone é 34216143 e vinha ao nosso gabinete. Se você mora na minha cidade, marca com minha secretária pelo telefone 342143 e aí você marca e aí nós conversamos, porque tem coisas que as mulheres se entendem. Se você tiver dúvida dentro desses vídeos que tem como tema de mulher para mulher, então venha pessoalmente conversar comigo, que é para nós estarmos esclarecendo tudo no poder do Espírito Santo. Não se esqueça disso, que você tem chance não somente de ouvir os vídeos, mas também de vir ao nosso gabinete e conversar conosco. Caso você não mora em nossa cidade, apenas converse comigo pelo Zap. E a gente pode dar uma dicasinha para você de algumas coisas que você precisar. Mas o importante é saber que Raiz Santana Nascimento, cheia de conversa de Deus, está sempre disponível para estar falando de mulher para mulher, livrando você de situações difíceis, apresentando os exemplos da Bíblia, que você deve estar sempre acompanhando esses exemplos positivos para fazer e os negativos para não fazer, para que não venha a receber os danos que Zíbora recebeu. Quando Moisés estava deixou Zíbora na casa do sogro, na casa do pai dela, quando ele vem entregar, naquela mesma noite, foi tudo parecendo que foi uma coisa assim tão comum, a mulher ausente na casa do seu pai, o sogro vem e devolve, e foi uma noite comum, porque no outro dia, logo cedo, ele já estava servindo ao povo. Então, ela não honrou seu marido e também ele retribuiu, porque não é brincadeira, uma mulher está ausente de casa por dias e chega em casa, o marido não teve uma noite assim especial com ela, porque se tivesse, ele não iria levantar logo cedo para ir servir o povo de Deus. Ele tinha direito. A própria Bíblia libera o homem casado cuidar das coisas como agradar a sua mulher. E a mulher casada cuida das coisas como agradar o seu marido. Então tem o equilíbrio. Ele ficaria aquele dia diferente. Acordaria mais tarde, estaria mais tempo com ela, dando mais carinho, mostrando que tinha tido saudade, que a ausência dela não foi bom. Mas não, a Bíblia registra em Êxodo capítulo 18, registra que ele no outro dia cedo foi de tal maneira que Jetro, seu sogro, observando que ele não era bobo, que a sua filha no outro dia logo cedo já estava na cama sozinha, porque o seu marido já tinha ido trabalhar com o povo de Deus, cuidar do povo de Deus. Então Jetro pega e dá o conselho para Moisés, para dividir o povo em equipes, para diminuir o trabalho para ele. Não foi nada mais nem nada menos do que ter visto a atitude de Moisés com a sua própria filha, que chegou de volta para casa e ele no outro dia cedo já foi trabalhar. Então Moisés deu conselho que ele dividisse em equipes para que o trabalho ficasse mais aliviado e ele desse assistência também à sua família. E isso também seria cuidando da sua saúde. E a pessoa não pode ficar 24 horas por dia só a serviço do povo de Deus, porque somos também templo do Espírito Santo e precisamos ter também os cuidados necessários com o nosso corpo. Então você vê aí mais algo que é de aprendizado para a minha vida e para a sua. Não só de palavras negativas com seu esposo, porque com certeza ele não é um Deus, é apenas um filho de Deus, e de repente ele pode também te desvalorizar. Não é brincadeira, eu fico imaginando a Zípora ser entregue pelo seu pai,
E no outro dia Moisés já está bem cedo cuidando do povo. Eu não ficaria feliz com isso. Eu estando longe de casa, passando uma semana, 2, um mês fora de casa, eu quero chegar e ver meu marido passar horas e horas do dia, dormirmos e ainda chegar no amanhecer, querer café na cama, ficar ali por mais tempo, né, naquela coisa gostosa de marido e mulher, que se amam e que a ausência, agora eles querem ser restituídos pelo período que passou ausente. Foi terrível para Zípora essa experiência. Mas também foi terrível para Moisés receber o nome de sanguinário, sendo um sacerdote, sendo um homem de Deus. Então, cuidado, as coisas que nós falamos ficam gravadas, palavras não ficam vazias, não, elas encontram espaço. E é difícil para ser tirada da mente e do coração das pessoas. Então tenha cuidado, a maioria dos divórcios é porque nós falamos o que não devemos, e aquilo vai tomando lugar no coração do outro, ou de ambos, um ofendendo o outro, e chega um momento que aí há aquela explosão, e a gente pergunta por que essa separação? É aquele lixo que foi sendo acumulado, palavras negativas, palavras que ofendem, palavras que desonram, foram acumuladas na mente da pessoa e de repente estavam tendo atitude maléfica com um, o outro também tendo atitude maléfica com o outro, e aí quando veio, basta, chegou, não dá mais, e olha aí o divórcio, e olha aí cometendo a coisa que Deus mais odeia, que é o divórcio. Por causa da falta de sabedoria, por não fechar a boca na hora certa. Pensamento você não pode proibir, mas fechar a boca você pode. E o pensamento mesmo você não pode proibir, mas pode se render a Deus pedindo perdão para aquele pensamento não continuar. Porque você não deve acumular lixo na sua mente, porque você tem um Deus que purifica a nossa mente pela palavra. Ele deixou a palavra para purificar a nossa mente. Então, vem o pensamento ruim, vá ler a Bíblia, vá se encher da palavra de Deus, porque ela que é como fogo, um martelo que esmiuça a pedra, ela é viva e eficaz, e ela vai tornar a sua mente limpa, seu coração limpo, para que você se conduza bem, não somente com o seu cônjuge, mas com todas as pessoas que ele cercam. De mulher para mulher. Mais uma vez a Rai Santana Nascimento cheia de conversas de Deus. E próximo vídeo eu espero com você. Não se esqueça de levar outras pessoas a se inscreverem no meu canal. Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Beijo no coração. Deus abençoe a todos.